Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que estiverem a ver este vídeo. Hoje vamos ter aqui uma live super especial com a Bárbara sobre o tema o susto do cancro da mama. Aqui uma experiência partilhada em primeira mão sobre alguém que experienciou isto aqui na pele, ok? E a Bárbara já chegou, já te convido. Deixa-me só colocar aqui o tema fixado antes de te chamar. Olá, Raquel. Boa noite a quem está a entrar. Boa noite, boa noite, boa noite. Só colocar aqui marcar o comentário. E a Bárbara já pediu. Oi, Miriam. Oi, Jennifer. Acho que é assim. Oi! Olá, o meu Olá, estás efeito boa? predileto. Estás linda, Então, maravilhosa. Então, já como é que sabes, estás? Estás este boa? é o meu efeito predileto, já sabes como é que é. Ah, estás linda. Está tudo Olá, bem? Ana. Está tudo e tu? Como é que estás? Como é que foi tudo domingo? Foi bom? Foi um fim de semana assim um bocadinho mais, porque como eu fiz a recolha de dados na sexta-feira, tive Oi, a tratar das Tânia. coisas. Aham. Alô, malta, bem-vindos! Ai, estou muito entusiasmada. Boa Olha, noite, tu boa noite, consegues boa me ouvir noite. bem, não consegues? Sim, e tu também estás-me a ouvir bem? Sim, sim, Tudo sim, ok? sim, sim, sim. Boa. Então, hoje mostrei aqui uma live muito especial, não é? Que vais contar em primeira mão uma experiência que tu Claro que tiveste. sim. E ligando Uhum, aqui com um tema que eu amo e que tu sabes que eu amo, que é aqui os hábitos, né? Vais falar aqui um bocadinho de como é uhum. que os hábitos também te influenciaram ao longo desta etapa. E hoje não é sobre mim, hoje é sobre ti, que és tu a rainha aqui hoje. Então, se quiseres apresentar em primeiro lugar aqui para as pessoas que já entraram, Ok, estás ok, à então vontade, o palco posso? é teu. O palco é teu. Ok, Arrasa. então olá, bem-vindos, boa tarde, quase boa noite. O meu nome é Bárbara, eu sou estudante de Psicologia Clínica, tenho a página Open Mind Psychology. Conheci a Petra através mesmo da minha página, embora eu já seguisse a Petra na minha página pessoal, na minha conta. E entretanto, nós começámos por conversar mais como colegas e hoje em dia já somos mais colegas, somos amigas. Sim, já estivemos juntas e então eu fico mesmo muito feliz por estar aqui hoje. A Petra também já participou numa live das minhas, do Bárbara Convida. E agora é a tua vez de me convidares e eu vir aqui Exatamente. participar nas tuas lives. É muito bom, fico mesmo muito feliz e estou pronta para começar. Qualquer Então, dúvida, já bora. sabem. Sim, sim. Então, olha, Bárbara, até, pronto, o tema da live, o susto do cancro da mama, deixa assim um bocadinho as pessoas curiosas sobre o que é que daí vem. Uhum. Então, gostaria primeiro que tu estivesses mesmo à vontade para partilhar a tua experiência e depois, à medida que for pertinente, eu vou fazendo perguntas. Claro que Gostaria que sim. partilhasses primeiro aqui a tua experiência, então, com este tema, com este assunto, o que é que aconteceu. Podes Ok. começar. Ok, olha, eu estou aqui com a minha mantinha. Nem sequer avisei, mas pronto, está muito frio. Pronto, eu acho que vocês compreendem. Então é o seguinte: eu não tive propriamente cancro da mama. Se é que não sei como é que vocês descrevem cancro da mama. Cada um tem a sua percepção do cancro da mama, mas normalmente é algo mau. Eu tenho sim um tumor na mama, mas é benigno. Mas apanhei sim realmente este susto e é essa a história que eu vos vou contar. Portanto, o tumor que eu tenho na mama apareceu-me com 18 anos, eu tenho 23, vou fazer 24 daqui a 2 semanas. Fica a Um, dica. Fica a dica, não se esqueçam. Eu apareceu-me quando eu tinha 18 anos, um tumor, ainda nem sequer era tumor, era nódulo apenas. E ele era muito pequeno, só que como eu tinha o peito muito pequeno e eu era muito mais magra do que sou agora, ele notava-se muito, principalmente quando eu estava deitada de barriga para cima, notava-se o alto aqui no peito. Pronto, eu na altura eu fui ao médico e fiz exames e normalmente, e eles disseram está tudo bem, é benigno, as coisas está tudo bem, mas tem que se fazer vigilância. E eu negligenciei essa vigilância, nunca mais voltei a fazer exames, que dizia lá que tinha que ser de 6 em 6 meses.
Nunca mais o voltei a fazer, até eu ter 22 anos. Eu fui internada num hospital por outras razões e eu tive que fazer um ataque, e nesse ataque foi detectado então que eu tinha algo na mama, e eu disse ao meu médico que realmente não tinha, não era problema nenhum, eu já sabia o que é que tinha, e ele disse: Não, nós vamos fazer outra vez exames, porque se já tens isso há muito tempo, vamos ver. E realmente, eu quando fiz os exames, eu não sei se queres que eu conte depois essa história, queres que eu conte já tudo de seguida? Sim, podes contar. Ok. Ela pode contar. Digam nos comentários se ela pode contar ou não. Pode- Eu sei, conto tudo de seguida, conto tudo de seguida. Sim, Pronto. sim. Eu quando fui para. Primeiro marcaram-me uma eco. E eu quando fui para a eco, eu fui completamente. Ah pá, isto não é nada, eu já tenho isto há tanto tempo. Obviamente que eu nunca mais tinha tocado no nódulo, nem nunca mais tinha sentido. Nódulo, eu ainda o chamo como nódulo. Eu nunca mais tinha sentido, portanto eu não sabia como é que estavam as coisas, mas eu sabia sim que ele estava realmente muito próximo da zona do mamilo. Ou seja, tinha-se deslocado. Mas eu ia completamente de boa para a eco e disse à minha mãe: Isto não é nada, eu já sei o que é que eles vão dizer. Pronto. Quando eu estava na eco, eu expliquei a situação e ela começou-me a fazer perguntas, principalmente se eu deitava corrimento do mamilo, que era algo que sim, que eu deito corrimento do mamilo. É um corrimento que fica logo seco e eu nunca tinha percebido porque é que eu tinha. E quando ela me fez aquela pergunta, isso assustou-me um bocado. Mas como eu ouvi as outras pessoas dizerem: então se mexe, se anda de um lado para o outro, não há problema nenhum. É bom sinal tu sentires que ele está lá a doer-te, é bom sinal. E é bom sinal mexer. E nós confiamos sempre muito no que o senso comum nos diz. E portanto eu Exato. ia muito com essa perspectiva de que, como se mexe, está tudo bem. Aquilo que acontece é que ela disse-me quantos milímetros é que tinha o nódulo quando eu fiz o exame com 18 anos. Eu disse que tinha 2 milímetros. E ela disse-me: Tenho certeza que eram 2 milímetros? E eu: Sim, são números que não se esquecem. E ela disse: Ok, então vamos fazer o seguinte. Ela disse-me o dia, traga-me o exame que fez quando tinha 18 anos, porque realmente, se me está a dizer, se aquilo que me está a dizer é verdade, que tem 2 milímetros, vamos ter que fazer uma biópsia, porque ele neste momento tem 10 milímetros. Hum. Sim, cresceu bastante. E eu aí, eu nem sei explicar o que é que eu senti, não é? Uhum. Entretanto, eu fui buscar os exames e eu dizia à minha mãe. A minha mãe disse: se calhar estás a fazer confusão. E eu disse: Não, mãe, eu tenho a certeza que eram 2 milímetros. Eu tenho mesmo a certeza, por isso eu tenho a certeza que vou fazer a biópsia. E eu, por ignorância ou o que for, eu não sabia o que é que era uma biópsia, vou ser sincera, não sabia o que é que era o exame. Eu lembro-me que a minha mãe me explicou o que era e eu disse: Ok, eu tenho a certeza que vou ter que fazer a biópsia, porque eu tenho a certeza que tinha 2 milímetros na altura. Eu fui buscar os exames e a minha mãe não os abriu, quem abriu fui eu, disse logo: Dá-me lá o envelope. Abri o envelope e vi lá 2 milímetros e realmente eu disse: Ok, eu vou ter que fazer a biópsia. Uhum. Pronto. E eu fui naquele dia ao hospital entregar o exame e a senhora disse-me: Vamos aguardar aqui um bocadinho. Ela foi lá para dentro. E quando voltou, ela disse assim: Ok, então vamos para dentro, vamos fazer a biópsia. E eu ali, eu nem queria acreditar, eu só me apetecia chorar, eu só tive tempo de dizer assim: Olha, por favor, deixe-me só ir à casa de banho para ligar à minha mãe. Uhum. E estava sem rede, eu lembro perfeitamente aquela zona do hospital. Estava sem rede e eu só queria ligar à minha mãe. Eu ouvia a minha mãe muito mal, que a minha mãe estava lá fora, que não podia entrar por causa do Covid. E eu só disse assim: Mãe, olha, vou fazer a biópsia. E depois eu não conseguia perceber o que é que ela dizia, e então eu disse: Olha, vou desligar porque eu estou sem rede. Então eu fui lá para dentro com a sensação de: Eu não sei como é que a minha mãe está, não sei como é que a minha mãe está a Uhum. reagir ao facto de eu ir fazer uma biópsia. Fiz a biópsia e a biópsia foi dolorosa. Desculpem. À vontade.
Foi um bocado dolorosa porque, primeiro, eu tive uma hemorragia durante a biópsia, algo que não é muito comum acontecer, mas tive essa hemorragia. E depois foi muito doloroso a recuperação, porque doía-me muito, apesar de ser do lado esquerdo, que eu não levo malas nem nada, um, foi muito doloroso, porque não se consegue mexer o braço e etc. E depois durante essa recuperação, foi cerca de 2 dias, eu no meio eu tive uma frequência da faculdade. E eu lembro-me que eu quando fui, pá, quando eu saí da biópsia, ou antes de fazer a biópsia, eu disse à minha mãe: vamos fazer aqui um pacto. Eu não quero contar isto a ninguém. Não quero que ninguém saiba. Contamos à avó, porque é a minha avó. E contamos ao meu tio também, que é o meu grande suporte. E pronto, e fica só por aqui. E portanto, ninguém sabia. Eu fui para a faculdade com a mama o dobro do tamanho, não é? Com gelo aqui de lado, não mexia ao braço e ninguém deu conta. Ninguém deu conta, mas foi mesmo. Pronto. Depois, a seguir, foi o tirar o penso, custou muito. Foram coisas assim muito assustadoras. A seguir, o mais assustador foi a espera. Uhum. Foi doloroso, porque a espera de um exame da biópsia é cerca de 2 a 3 semanas. Há muito tempo. Portanto, eu fiquei umas 3 semanas e meia à espera do resultado da biópsia. E ocorria-me tudo, não é? E- e eu vou falar então da positividade tóxica, que é a Olha, antes de questão. falar da positividade Diz, tóxica, para aí nesse tema, só quero ler aqui alguns comentários. ai, A sim. Miriam estava aqui a dizer: uh, estás-me a ouvir bem? Eu não sei se eu estou com problemas na net. Vocês estão-me a ouvir bem? Não sei se me estão a ouvir, se bloqueou para mim. Ok. Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Ok, então deve ter sido a da Bárbara, da emoção, um segundo aqui para eu voltar a pôr aqui a Bárbara. Epá, ok, ela já me está aqui a aparecer. Ok, ok. Ela já me fez o pedido para entrar. Olá, Ok, oi, oi. estás-me a ouvir? Agora, sabe, é que durante a live, por acaso, tu às vezes travavas, mas eu como pensava que era da minha, deixei andar, que às vezes a minha também falha. Eu estava Ahm, estava estava a travar. Eu não sei, eu só pois, estava a subir os comentários e sem aham. querer sair da live. Olha, por acaso, Eu sem por querer acaso. sair. E eu só disse assim: ai, ai. Ups, estás aqui de volta. Então, a Miriam estava a dizer assim: eu apanhei um susto semelhante ao teu e surgi na mesma idade, mas foi com um nódulo na tiroide e agora sou acompanhada todos os anos. Também fiz biópsia e deu negativo, barra benigno. Olha, Sim, depois tens aqui a Ana a mandar-te um abraço virtual com muito amor, a Rita também, a obrigada. Neto Eliane também a mandar-te um abraço virtual. Muitos abraços virtuais por aqui, ok? Muita força por aqui. Ok. Então, tu agora ias falar, não é? Do momento da espera. Queria que falasse aqui um bocadinho como é que foi então esta fase da espera aqui, todas as emoções que foste. Uhum. Ui, sorry. Todas as emoções que foste sentindo aqui relativamente à positividade tóxica que muitas vezes existe nestes casos de saúde, não é? Sim. Portanto, ahm, como é que eu ia te explicar isto? Eu guardei tudo muito para mim. Uhum. Ahm, Ficou tudo muito cá dentro, ou seja, eu não exteriorizava. Ou melhor, eu exteriorizava quando estava sozinha. Quando estava acompanhada, eu mantinha a mesma personalidade sempre. E portanto, eu tinha muito o lema de eu tenho
eu tenho que segurar a minha mãe, porque a minha mãe, a nível emocional, porque já passou por uma situação muito semelhante na família, foi o meu avô que faleceu com cancro no cérebro, e portanto, a minha mãe já passou por esse momento, e portanto, o meu lema, enquanto espera, era aguentar a minha mãe o máximo possível. Portanto, eu tinha que estar bem para segurar a minha mãe. Porque para a minha mãe estava a ser muito difícil. Porquê? Porque eu não queria contar a ninguém, mas a minha mãe sentia muita necessidade de falar. E, portanto, para ela estava a ser bastante doloroso guardar tudo para ela. Enquanto para mim, eu queria guardar tudo. E eu achava que a minha mãe tinha que lidar com esta dor, com esta espera, da mesma forma que eu. E, portanto, eu lá ia aguentando, não é? Firme, de punho firme. Chegava à noite, deitava a cabeça na almofada, fartava-me de chorar. Chorava e só pensava: ok, como é que as coisas vão ser? Como é que vai ser a minha faculdade? Só pensava na faculdade. Como é que vai ser a minha faculdade? Talvez tenha que congelar a matrícula. Como é que vai ser como é que eu vou contar à minha avó? Como é que eu vou contar à minha família? Eu não sei. Estás-me a ouvir? Estou a Começa ouvir a com ouvir alguns autocom cortes, outra eu não vez. sei se sou eu que estou a ouvir com cortes ou se. Vocês estão a ouvir Opa, bem, a eu estou com Bárbara? os Rapaz, dados. se estiverem a ouvir bem, o que me importa é que te ouçam bem. Vocês estão a ouvir bem a Bárbara? Eu nem consigo ver os comentários, tenho medo de sair outra vez da live. Calma, o sotaque eu vejo. Digam-me só se vocês estão a conseguir ver e ouvir bem a Bárbara. Ok, sim, então podes continuar. Podes Ok, continuar. ok, ok, ok. Podes continuar. Pronto. Portanto, eu só pensava como é que vai ser, como é que eu vou contar à minha avó, como é que eu vou contar à minha família, como é que Uhum, isto vai acontecer, porque as pessoas todas à minha volta diziam-me: ai, vai correr tudo bem, não é nada, vem positivo. E sim, obviamente que era o que eu queria, mas uma coisa se chama positividade tóxica, que é o esquecer completamente que existe um lado positivo, que é o que queremos, mas às vezes também existe um lado negativo. Existe sempre duas coisas que podem acontecer. uhum, E eu tentava sempre meter na minha cabeça que se isto não correr como eu quero, como é que eu vou fazer? uhum. E meter na minha cabeça que se vier o resultado que eu tenho algo maligno, o que é que pode acontecer daqui? E eu não Exatamente. tinha obrigatoriamente que fazer quimioterapia, atenção, há muitos outros tratamentos, mas eu tinha que me colocar na minha cabeça. Mas eu dizia isto tudo para mim, era tudo para mim, não comentava com ninguém, não nada. E, e com a minha mãe as coisas eram muito diferentes e gerou muito conflito entre nós por causa disso. Porque a minha mãe é muito diferente de mim. A minha mãe exterioriza, eu não exteriorizo. Eu só exteriorizo quando estou mesmo a atingir o Uhum. limite. E pronto, e a espera foi mesmo muito dolorosa. Posso contar um episódio em que finalmente eu exteriorizei um pensamento que estava a ter. Não, eu estava sentada no sofá com a minha mãe e estávamos as duas em silêncio a ver televisão e de repente eu começo a chorar imenso e virei para a minha mãe e disse assim: oh mãe, oh meu Deus. Eu disse: oh mãe, então achas que eu vou ficar bem sem cabelo? Uhum. E aí começámos as duas a chorar. E a minha mãe disse: oh Bárbara, pelo amor de Deus, não penses numa coisa dessas. E eu disse assim: mas tem que pensar porque é uma realidade. Uhum. Até vir o resultado, é uma realidade que pode acontecer. Pronto, eu recebi o resultado dia 11 de 12, portanto foi praticamente antes do meu aniversário, foi uma prenda de anos adiantada, benigno, que era um tumor benigno que necessitava de fazer tratamentos.
Pronto, e Uhum. foi um alívio para nós, não é? Nós começámos a chorar de alegria e abraçámos-nos as duas. Eu lembro-me que eu recebi por mail, portanto, eu estava a fazer scroll e de repente eu olhei para a aplicação do mail e Um e-mail. tinha lá mais um do que tinha antes. E eu fui ver e era o e-mail do meu médico a dizer que já tinha ido ver os resultados e que era benigna. Pronto. Depois, a espera foi um ano para a consulta, que eu tive a consulta recentemente. E pronto, vou fazer a operação para remover e tudo mais. Mas, por exemplo, na espera para a consulta, quando eu recebi a consulta e estava-se a aproximar, eu estava outra vez cheia de medo, eu não dormia, eu chorava e depois é um fenómeno muito estranho porque nessa altura só me aparecia coisas sobre o cancro da mama, porque estávamos no Outubro Rosa, só me Uhum. aparecia, eu ligava à televisão, na TVI, na SIC, em todo o lado, era pessoas a falarem de cancro, era nas notícias, porque estava-se a montar o hospital para os tratamentos do cancro no pâncreas, era tudo à volta do cancro, tudo à volta, e eu só dizia, por favor, não aguento mais, porque eu estou cheia de medo, eu não sei o que é que Uhum. vem, eu não sei o que é que vai acontecer, e esse medo voltou a aparecer na minha cabeça. Mas pronto, as coisas depois recompuseram-se, menos a minha cabeça, porque como eu interiorizei, muita coisa ficou mal, eu fiquei mesmo muito mal, e depois comecei a psicoterapia, e portanto as coisas resolveram-se. Mas sim, para já, isto da Sim. história, e fechamos na Uhum. positividade tóxica, é, é isso. Estás-me a ouvir bem? Ok, agora curto um bocadinho, mas apanhei. Eu acho que, olha, a Miriam disse, tens mostrado que és muito maior do que esse medo. E é isso mesmo, é isso mesmo. Mas sabes que Uma coisa, eu não estou a não estás a conseguir conseguir ver os ver. comentários, pois, não sei. Uma coisa muito importante que tu falaste foi essa questão, e eu tenho visto até muitas colegas a falar sobre isso, que é a positividade tóxica, que é muitas vezes nós dizemos, não, vai ficar tudo bem, e as coisas vão acabar todas bem, e vai correr tudo bem, mas a verdade é que às vezes não vai correr tudo bem. E eu Uhum, às vezes até digo, não é pensar positivo, é pensar mais conectado com a realidade. Às vezes sim, nós temos pensamentos muito catastróficos e muito negativos, e vai correr tudo mal, e se acontecer isto, e se acontecer aquilo, ok, não precisamos ter pensamentos 100% positivos nem 100% negativos, mas pensamentos mais ligados com a realidade. Isso aí que tu falaste é muito importante, do género, ok, isto aconteceu, ou até posso não ter um pensamento mais positivo, mas eu tenho que ver, ok, e se isto acontecer, o que eu vou fazer? Preparar-me, não é, para a situação. E acho que é muito importante nós trazermos a realidade essa questão de que nem tudo tem que ser tipo 100% positivo e pensar 100% positivo, tudo cor-de-rosa e passando as pessoas tudo arco-íris, não é? Como é o logotipo agora anti-Covid, não é? Vai correr tudo bem, mas a verdade é que não vai correr tudo bem. Vai haver consequências negativas por causa do Covid para o resto da humanidade, não é? Ainda há muita coisa por se resolver, então às vezes não vai ficar tudo bem. É importante pensarmos de forma positiva, sim, mas às vezes é também, ok, equilibrar. Às vezes nós temos pessoas que até estão a passar por este tipo de situações que tu estavas a passar e que não é por mal, e porque eu também às vezes faço isso, não vai ficar tudo bem, tem calma, vai-se resolver tudo e não sei o quê, mas às vezes não é isso, nós temos de dizer, olha, eu sei que não é fácil e isto realmente pode acontecer, mas vamos preparar-nos para isso. E se isto acontecer, como é que vamos fazer? Às vezes é preciso encontrar esse equilíbrio, não é? Entre esta positividade e este de trazer a realidade e preparar-nos. Às vezes até preparar-nos para o pior, não é? Para depois, quando não acontecer o pior, nós até, ok, pelo menos não foi o pior. Às vezes é preciso encontrar sim. aqui este equilíbrio. Existe uma diferença entre o que eu quero, e o que pode acontecer. Uhum, O facto de nós sermos positivos, a verdadeira positividade é nós queremos que as coisas corram bem e vamos fazer de tudo para que corra bem, mas temos sempre na nossa cabeça e aceitar que nem sempre pode correr bem. E se não uhum, correr bem, então vamos enfrentar aquilo que não corre bem. E exatamente. o que é assim, e por muita gente que passa pelo cancro,
E eu agora vejo, porque eu passei pela espera, passei por essa emoção e tudo mais. Eu olho para as pessoas, realmente, quem olha de fora diz, ok, é um pensamento positivo, as pessoas querem, estão a lutar. Sim, estão a lutar, mas aceitam sempre que é uma coisa má, estão a passar por um processo, que a quimioterapia tem efeitos negativos na pessoa, e é viver um dia de cada vez e tudo mais. Nunca ignoram o mal, nunca ignoram a possibilidade de ir parar Uhum, aos cuidados intensivos e percebes? E isso é positividade tóxica, é ignorar que existe um lado mau, porque o lado mau vai aparecer uhum, sempre, nós não estamos sempre lá em cima, exatamente, nós também exatamente, temos exatamente. momentos em que estamos cá em baixo. Uhum, uhum, exatamente. Até agora fizeste-me lembrar daquelas pessoas que às vezes preparam-se para o próprio funeral, não é? Uma positividade tóxica vais, não, ainda falta tanto tempo para tu morreres, agora é que tu não sabes. Mas vale preparar-se às vezes para o pior, não é? E estás tipo, ok. Agora até fizeste-me lembrar disso. Sim. Eu agora gostaria que estava a falar aqui um bocadinho, ok. Depois de passares por esta experiência, tu falaste-me aqui que várias coisas mudaram na tua vida, não é? Uhum. Relativamente até mesmo aos teus hábitos, mesmo tu disseste, né, em três setores, hábitos físicos, hábitos mentais e hábitos nas relações. Então eu gostava agora que falasse aqui um bocadinho, não sei por onde é que queres começar, que um bocadinho o que é que mudou depois de tu teres esta experiência, porque a verdade é que nós às vezes passamos por experiências que nos transformam. Muitas vezes estas Uhum. experiências quase, né, há pessoas que passam por experiências quase morte, no caso tu passaste por uma experiência quase cancro da mama e às vezes Uhum. apanhamos estes sustos, não é? Estes tais sustos que às vezes nos mudam e nos transformam e que tu sentiste isso na tua vida e que acho que é o que torna tão interessante é, ok, nós passamos por estas experiências, o que é que nós levamos destas experiências, o que é que depois muda na nossa vida, porque tu não voltaste a ter se calhar os mesmos hábitos que tinhas, não é? Então gostava que abordasses um bocadinho este assunto e até mesmo da importância de nós termos determinados hábitos para evitar que estas coisas aconteçam. Uhum. Ok, então eu vou começar pelos mentais. Ahm, Obviamente que a Bárbara de há um ano atrás não é a mesma. Portanto, nunca mais fui a mesma depois de ter passado por essa situação. Primeiro, eu passei por 15 dias de internamento, por outra razão, que mexeu muito com o meu psicológico, porque foi na altura de Covid, não podia ter visitas, apesar de apesar da equipa ser fantástica e ter tido colegas de quarto fantásticas, a verdade é que mexeu muito com o meu psicológico e logo aí as coisas já não estavam bem. Depois veio isso, foi mesmo uma grande pancada. Foi mesmo um abanão mesmo muito grande para mim. E portanto, as coisas mudaram. Eu ganhei muita bagagem, muita maturidade e comecei a encarar as coisas de outra forma. E o que é que mudou a nível da a considerar muito mais importantes para falar? A Petra parou. Não sei se ela me está a ouvir. Estás-me a ouvir, Petra? Paraste. Ouvi com cortes, oh pai, meu Deus, esta internet hoje não está a colaborar nada. Não está a colaborar muito, mas não ouvi o que disseste, mas ouvi até que falaste a parte do internamento e depois o que é que mudou, não é? Depois dessa situação. Sim, sim. A nível de hábitos psicológicos, mentais, como quiseres chamar, aquilo que eu prezo muito é a questão do autoconhecimento. Uhum, Porquê? É muito importante que saibamos como nos tocar. O corpo é nosso, o corpo não é mais ninguém, e eu costumo dizer isto, que é tão estranho a forma como nós temos facilidade em deixar que o outro nos toque e conhece-nos há pouco tempo, não importa quanto, e nós que nos conhecemos, ou que supostamente nos conhecemos a vida toda, porque é o nosso corpo, somos nós, temos muita dificuldade e temos muita vergonha em tocar-nos. Só que a realidade é que tocar-nos ajuda bastante, não é? Porque tocar nos meus peitos ajuda-me a ver se existe algo de estranho, algo que não é normal estar lá. A uhum, mesma coisa acontece com uma perna, com um braço, o que for. uhum, Nós às vezes encontramos coisas, nódoas negras que não sabemos e não é normal. Pronto. E portanto, o processo do autoconhecimento passa por aí, que é eu tenho que me conhecer, eu tenho que me sentir à vontade comigo mesma
gostar da forma como eu sou, que passa pela autoaceitação, para eu não ter problema algum em tocar no meu corpo e Uhum. assim poder fazer o meu próprio diagnóstico. Não é certo, mas nós conhecemos o nosso corpo melhor do que ninguém e, portanto, nós conseguimos ver que foi aí que eu falhei. Logo de início, eu nunca mais me importei com o que lá estava. E se calhar eu podia ter reparado muito bem que aquilo estava maior se eu tivesse tido esse cuidado Uhum. de tocar e tudo mais. E portanto, Não te esqueças o que vais dizer. Eu agora até me lembrei que ontem, quando eu estava a fazer o post, eu estava a falar qualquer coisa com a minha mãe e disse: estou a fazer o post da live. Ela, a live é sobre o quê? Diz: eu estou tocando com a da mama. Que é uma rapariga que vai aqui partilhar a experiência, uma colega minha, não sei o quê. E, e ela assim: e tu? Costumas te apalpar? Eu, não, mãe, não costumo. E ela, pois, mas o coisa está ali na casa de banho com as instruções para tu fazeres. E é muito isso que tu falaste, isto chamou muito a minha atenção quando estavas a partilhar isso comigo, que lá está, que é um hábito que se nós tivéssemos, não é? Que tem a ver com a nossa saúde, não é? Se nós tivéssemos, muito provavelmente evitaria, não é? Aqui muitas questões. sim, não precisa de ser sempre, e também se for sempre, não há problema, porque, por favor, alguém vai julgar o facto de eu estar a tocar nas minhas mamas, então quem é que vai tocar? Sim. Se eu não posso, quem é que pode? Não é? Uhum, Mas há momentos, eu também não o faço sempre. Eu faço sempre uma vez por mês, no banho, pronto, estou ali e faço o controle. Pronto. Mas isso foi algo que eu não o conseguia fazer porque eu não aceitava o meu corpo. E para mim, eu tocar em mim era muito estranho. Era muito estranho. Eu não me sentia à vontade para me tocar. E, portanto, uhum, esse hábito de aceitar o que está aqui e olá, 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 então como é que estão? Olhar-me ao espelho, sem roupa. Portanto, fazer esse processo de aceitação do meu corpo para eu não ter uhum. problema algum em me tocar. E Esse agora, foi mesmo. só Sim. fazendo aqui a ponte, tu estás a falar, porque às vezes até as pessoas podem pensar, mas estamos a falar sobre hábitos mentais, hábitos psicológicos, ela está a falar sobre tocar no corpo, mas isso Uhum. não é um hábito físico. Não, não é. Porque ela está a falar aqui sobre um processo de autoconhecimento e de autoaceitação. E que nós muitas Sim, vezes temos essa dificuldade em olhar para nós e em tocar no nosso próprio corpo, não é por uma questão física, mas é por uma questão da mente, da mentalidade que nós temos às vezes vergonha do nosso próprio corpo, não aceitamos o nosso próprio corpo, temos essa dificuldade em olhar para nós mesmos, para nós mesmas, e por isso é que é um processo de aceitar na mente para depois eu fazer, não é? O comportamento. sim, 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 sim. Depois, outro hábito que eu criei muito importante a nível psicológico foi eu acreditar e perceber que não acontece só aos outros, também pode acontecer a mim. E Uhum, portanto, eu colocar na minha cabeça que este susto serviu para eu perceber que eu não posso negligenciar algo e achar que as coisas só acontecem na televisão. Também pode acontecer a mim. Portanto, é aquelas conversas que temos connosco mesmos, uhum, ok, Bárbara, desculpa lá, não é? Cai na realidade e mete na cabeça que também pode acontecer aos outros. E a uhum, psicoterapia, eu fiz e faço psicoterapia, ajudou muito, porque eu percebi que tinha muitos problemas a nível da minha autoestima, autoaceitação, autoconfiança, autoconhecimento uhum, portanto, a psicoterapia ajudou bastante. uhum. Ajudou bastante nesse processo. Não foi algo que nós falámos na psicoterapia, mas sim as coisas que eu tinha para Uhum. resolver. E a partir do momento em Exatamente. que eu coloquei tudo dentro das caixinhas, tudo dentro das ditas gavetinhas, cá dentro da minha Uhum. cabeça, tudo começou a fazer sentido e tudo começou a desenvolver-se da melhor forma. Uhum. Depois, a nível de. Não sei se queres falar alguma coisa dos hábitos Não, mentais. sim, é muito isso. E como é que a mente está totalmente relacionada com o nosso corpo e que influencia tudo.
E, Sim. e acho que o ponto, né, principal que tu falaste aí foi psicoterapia e a mensagem é que nós não temos que passar por estas situações sozinhas. E ela, como a Bárbara estava a dizer, ok, ela se calhar não foi à psicoterapia para tratar diretamente deste assunto, mas ao resolver outras questões que ela tinha, e se calhar autoestima, inseguranças e outras coisas que tu tinhas por resolver, ajudou-te a ter mais resiliência para tu ultrapassar esta situação, não é? Uhum. E é diferente nós encararmos uma situação destas com determinada bagagem psicológica ou determinada bagagem emocional, do género, ok, não é que nós vamos estar sempre bem, não vamos, e o normal é não estarmos bem diante destas situações, mas é do género, já tenho aqui as ferramentas, já tenho aqui armas que eu posso utilizar para conseguir ultrapassar esta fase com uma mentalidade mais forte, de uma forma mais, como é que eu ia dizer, com mais resiliência. Uhum. E acho que isso é super importante. Sim, Sim. sim. E existe também o facto da informação ser muito importante, da psicoeducação. Eu Uhum, psicoeduquei-me a mim mesma. Ou uhum, seja, eu fui ler. hum, Atenção, as pessoas dizem, não vás ao Google ler, não vás ao Google ver. Não, não vais ao Google ler se forem sites que não são fidedignos. Mas, felizmente, nós cá em Portugal temos hospitais que nos dão muita informação sobre tudo. uhum, Informação que é resumida, mas que explica muito bem as coisas, explica muito bem o que é que pode acontecer. Temos o site da CUF, que felizmente tem muita informação das coisas. Temos o site do Hospital Lusíadas, que também. Estás-me a ouvir? Estou a ouvir, estou a ouvir. Hoje a internet. Hoje a internet da Petra não está a colaborar. Hoje não está com nada. Pronto, mas o site do Hospital Lusíadas também é muito bom para informação. E depois também existe, para quem sabe procurar artigos científicos, existem então os artigos científicos. E então, a primeira coisa que eu fui fazer foi conhecer o novo habitante do meu corpo. A partir do momento em que eu tinha o nome científico da coisa, eu fui conhecer o novo habitante do meu corpo. E, portanto, fui ler, fui me informar, fui ver como é que se pode tratar, como é que se pode fazer o tratamento, fui ver tudo isso. Pronto, para eu saber, para eu estar informada do que é a coisa. E pronto, e eu acho que isso também é muito importante, porque nós também temos que conhecer o que é que está aqui dentro, não é? E como eu não tinha médico, porque estava a aguardar a consulta, eu tive que o fazer por mim. E fiz, e fui pesquisar, fui ver o que é que pode contribuir para que ele se desenvolva mais Uhum. e isso. Pronto. A nível de hábitos mentais, o que eu destaco aqui mais é mesmo a questão da psicoterapia e do autoconhecimento e autoaceitação do próprio corpo e etc. Pronto. Exato. A nível físico, aqui, pegando no toque do corpo, eu não considero que tocar no nosso corpo é um hábito físico. Para mim, hábito físico e de saúde física é eu ir ao médico com regularidade e fazer as coisas com regularidade. Ou Uhum. seja, nós temos, para as mulheres é muito importante ter um ginecologista. Portanto, ir ao ginecologista, ir ao médico da família, fazer os exames com regularidade, principalmente se nós já temos uma determinada idade. No entanto, a nossa geração de 20, 30 anos também não está fora e infelizmente eu tenho lido que é cada vez mais comum os jovens com 20 e tal anos, 30 e tal anos, aparecer estas coisas, principalmente mulheres. Portanto, é muito importante nós irmos ao nosso médico e de ver como é que as coisas estão. Porque por mais que eu possa fazer o meu autodiagnóstico, há coisas que não se vêem. Por exemplo, quando o meu peito começou a crescer, eu deixei de conseguir sentir com tanta facilidade o tumor que está na mama. Portanto, o autodiagnóstico é bom sim, mas para mim, hábito físico, de saúde física, é ir ao médico com regularidade e fazer os exames
Ahm, atualmente, a Liga contra o Cancro, todos os anos, faz Rastreios. rastreios, ahm, existe o ginecologista e tudo mais. Pronto, fazer essas coisas, porque nós também vamos Sim. o oftalmologista, o dentista. Sim, sim, X tempo, não é? E eu acho que estás a falar é muito importante, principalmente para nós mulheres, porque nós temos muita tendência às vezes, e nós temos às vezes várias responsabilidades, não é? Ah, não tenho tempo, e às vezes Uhum. deixas passar 6 meses, um ano, às vezes 2 anos, e nunca mais fui ao médico, nunca mais fui fazer consultas de rotina. Eu contra mim falo, que eu também peco muito neste aspecto, e isso acontece-me imenso. Olha, eu vou só Hum, comentar um ponto, que é para ver se me aparecem os comentários, porque os comentários pararam no momento em que eu saí da live e voltei. ok, E eu nunca mais voltou a aparecer. Não, só me não aparece o estás. comentário da Raquel Sofia a dizer são. Ok. Foi da parte Olha, eu já te vou dela, ler aqui um são. comentário interessante que partilharam. Pois eu não consigo Mas isso que ver, estás a por falar isso. é mesmo muito importante, nós tendemos a desprezar. E eu também às vezes tendo a desprezar, a nossa vida é corrida, então às Uhum, vezes sim. da mesma forma que nós às vezes metemos lembretes no telefone para outras coisas, metemos lembrete no telefone ali de 6 em 6 meses, olha, marcar consulta de rotina, fazer exame tal e Sim, às fazer o vezes check-up, não é? às vezes as questões financeiras também não nos permitem fazer esses exames com regularidade. Mas é Uhum, assim, pelo menos um exame por ano, uma consulta por ano, eu acho que se devia fazer. Um, tentar marcar uma altura do ano, por exemplo, setembro ou outubro é o mês de eu ir ver como é que estão as coisas, fazer exames de rotina, ir ao meu médico, ir à minha ginecologista e etc. Então, pronto, vamos aqui juntar deixar um dinheirinho de parte para poder pagar as consultas nessa altura. Não tem que ser todos os meses, não tem que ser de 6 em 6 meses, obviamente, que, por exemplo, estas questões, se já tiverem alguma coisa, tem que ser alguma predisposição, não é? A vigiado. pessoa tem que estar mais atenta. Sim, se já tiver, tem que ser vigiado de 6 em 6 meses ou de ano a ano. Mas, por exemplo, se não houver nada, também pode ser feito de ano a ano, não Uhum, tem necessariamente que uhum. ser sempre. Exatamente, exatamente. Olha, tem aqui um Então, lembra comentário que lá, eu gostava sim. de ler. Sentes-te leve e livre para partilhares a tua história connosco? Pelo menos para mim a sensação é essa quando consigo desengasgar. Se me sinto leve e livre quando falo isto, eu Sim, por senti-me partilhar esta leve, história. eu senti-me leve e livre quando partilhei, quando abri a barreira e toda a gente soube, Uhum, toda a gente. Ou uhum. seja, eu partilhei um vídeo no IGTV, aliás, se quem tiver interesse pode ir lá ver, que eu falo mais sobre este assunto. Partilhei esse vídeo e comecei a partilhar com as pessoas, com os meus amigos, Mas isso já vai mais para a frente nos hábitos Sim, das sim, que também relações. ainda vais falar aqui relativamente às relações e tudo Sim, mais, sim, como é que tu sim, viste sim, também sim, essa sim, sim, parte e a sim. mudança nessa parte, não é? Sim, 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 sim. Mas eu senti-me leve, obviamente que me senti leve, porque eu tinha muito receio do sentimento de pena. E eu não contava às pessoas porque eu não queria o sentimento de pena. Uhum, E portanto, obviamente que depois me senti leve e sinto-me leve cada vez que falo disto. Obviamente que vai sempre magoar e cada vez que me lembro de tudo aquilo que eu senti na altura, eu tenho vontade de chorar. Mas já não é algo que me assombra. Acho que muito bom. nunca me assombrou a partir do momento em que eu recebi os resultados e que já estou a ser Uhum. acompanhada. Deixou de me assombrar, mas sinto-me leve, sim, sim, sim. Uhum, uhum. Sim. Ótimo, ótimo. Então, não sei se tens mais aqui alguma coisa para falar aqui. Tu mudaste alguns hábitos também, não foi relativamente ao exercício físico? Sim, sim, E sim, sim. queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, acho que, por exemplo, uma caminhada, meia hora de exercício. Eu, por exemplo, eu tive Covid portanto, a minha resistência nunca mais voltou a ser a mesma. Portanto, Uhum, eu não faço uma hora de exercício, eu às vezes faço 15 minutos, 20 minutos e para mim eu acho que é suficiente. Depois também eu fiz yoga, hum, durante muitos meses. Foi muito bom o yoga também.
Essas coisas são importantes. São importantes, nem que seja um bocadinho, não precisa de ser todos os Sim. dias. É importante uma caminhada. Eu faço caminhadas com as minhas. Agora não que está frio, mas antes eu fazia todas as terças e quintas caminhadas com as minhas vizinhas. Uhum. Era muito bom. E, portanto, exercício, a nível da alimentação, eu não fiz nenhuma restrição na alimentação, mas uma coisa é certa, eu sei que, porque eu li, que o meu tumor se alimenta de uma má alimentação. Portanto, eu Ok. à partida, eu considero que uma má alimentação é muita gordura, Uhum. muitos hidratos de carbono, pronto. E eu não exagero de todo. Como muitos doces, não tenho problemas nenhum em dizer, eu sou feliz a comer doces, mas a alimentação eu não fiz assim nada de restrições, mas sei que o meu tumor se alimenta de uma má alimentação, portanto, mas eu nem sequer tenho uma má alimentação, então Ok. não me assustou. Mas a nível de hábitos de exercício físico e caminhadas e essas coisinhas assim boas que se sabe bem de vez em quando, é muito bom. Boa, É muito boa. bom, muito E bom. lá está, é o que eu costumo dizer, né? Às vezes 10 minutos é melhor do que zero. Um é Sim, melhor do que zero. Às vezes as pessoas sim, pensam, sim, sim. ok, eu não faço exercício físico, está bem, mas podes fazer uma atividade física. Às vezes tu andas a pé, pode não ser um exercício físico específico, mas é uma atividade física. E acho que isso também ajuda a conectar muito aqui os hábitos físicos, não é? E começar de forma pequena e fazer coisas pequenas. Eu lembro que onde tu começaste também foi de forma pequena, passo a passo, né? Pequeno a Sim. pequeno, e lá está, são tudo coisas que vão influenciando também depois a nossa saúde física e têm muita Uhum. ligação, não é? Sim, sim. Sim, 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 é muito importante. Por exemplo, agora com a minha vida corrida já não consigo fazê-lo de manhã, mas de vez em quando lá vou eu, a pé. Uhum, De vez em quando uhum, lá faço eu o percurso mais longo para poder ir a pé um bocadinho e poder andar, poder ouvir a minha música enquanto estou a andar. A música para mim foi muito terapêutica. Eu sempre ouvi uhum, muita música. Mas eu agora exato. cada vez mais ouço mais música. Uhum, Não é uhum. um hábito Top. físico, mas lembrei-me agora por causa da questão de andar. Exatamente, Eu sim. faço tudo com música. Eu faço limpeza com música, eu caminho com música, eu estudo, Aham. trabalho com música. Porque a música para mim é muito importante e eu agarrei-me muito à música também. Lá está. E às vezes é encontrar aquilo que nos faz sentido, não é? Não é uma coisa Sim, linear, é o que eu costumo dizer, sim. não é nada linear, é uma coisa que nos faça sentido. Agora eu gostava que falasse aqui um bocadinho relativamente às relações, não é? Que tu ias falar também nesse aspecto, dos hábitos nas tuas relações Ok. que também mudaram um bocadinho, não é? A tua perspectiva depois desta situação. Sim. De relações. Eu tive um grande período de divergência com a minha mãe por causa dessa questão, ahm, porque eu sinto que eu continuo a fazê-lo, involuntariamente continuo a fazê-lo, mas eu sinto que nesta situação eu estava a ter uma perspectiva um pouco diferente, e se calhar um bocadinho errada das coisas, que é o seguinte. Muitas das vezes as pessoas saberem não tem necessariamente que ser algo mau, Uhum, porque é um apoio que está ali, é uma palavra amiga, é uma palavra carinhosa, um passar a mão no ombro, um abraço, o que for. E para mim tudo isso era um sentimento de pena. Mas uhum, existe uma grande diferença entre o sentimento de pena e o sentimento de compaixão. E as pessoas sentem compaixão. E as pessoas, havia muitas pessoas que gostam de mim. um, e, e se calhar, se eu não tivesse guardado tudo para mim e tivesse partilhado com os outros, conversado com os outros, um, se calhar eu teria lidado diferente, teria chorado à frente do outro e não chorava só sozinha para poder receber um abraço de outra pessoa, independentemente se fosse sentimento de pena ou não, mas que eu hoje olho como eu duvido que fosse sentimento de pena.
E o que é que aconteceu? A minha mãe, sim, vivia isso. A minha mãe precisava de falar, a minha mãe precisava de desabafar, a minha mãe precisava do ombro do outro. Portanto, chegou ali uma altura em que a minha mãe só contava. Uhum. Descaía, só desabafava e era a pessoa A que vinha ter comigo e dizia, vai correr tudo bem. Eu, vai correr tudo bem o quê? Como é que tu soubeste? Do Não, género, como é que sabes? como é que sabes? E eu assim, sim, pois, mas vai correr bem o quê? E as pessoas falavam e eu, fogo, mãe, outra vez. E o que é que aconteceu? Nós discutimos muito. O que é que aconteceu também? Aconteceu que eu não tive o apoio dos meus amigos. Se os meus amigos não sabiam, eu não tive o apoio dos meus amigos. E quando eu finalmente contei, eu contei às minhas duas primeiras amigas, eu lembro que contei às minhas duas primeiras amigas no meu aniversário, mesmo no meu aniversário. Nós estávamos a tomar o pequeno almoço juntas e disse: olha, vou contar isto e contei. E eu lembro-me muito bem que elas disseram, não ficaram chateadas, nem ficaram magoadas, mas ao mesmo tempo ficaram, porque foi aquela coisa de não tens que passar por isto sozinha, não Uhum. tens que. Nós estamos cá, não estamos cá só para os momentos bons, também estamos para os momentos maus. E existe realmente aquelas pessoas que só nos procuram nos momentos maus para desabafar e tudo mais, e depois quando está tudo bem, adeus. Eu estava a fazer ao contrário, ou seja, só achava que deveria incomodar o outro nos momentos bons, para partilhar a minha felicidade. Nos momentos maus, não. Guardavas tudo Nos para momentos ti maus, e guardava abarcavas tudo para mim. sozinha. Uhum. Guardava para mim, quanto muito partilhava com uma pessoa e tudo mais. Portanto, esse para mim foi o hábito das relações que mais me marcou e que mais me fez pensar, que foi falar com o outro, contar ao outro, um, pode ser algo bom. Uhum. Partilhar com o outro pode ser algo bom. Porque vem de lá sempre alguma coisa, vem de lá sempre Uhum. um carinho, vem de lá sempre uma palavra amiga, um incentivo, uma preocupação de como é que estás, como é que coisa. Eu não tinha nada disso, porque pronto, ninguém sabia. Tu Então, agora como não. fizeste-me aqui, deste-me aqui uma. Passou-me aqui algo pela cabeça que nós às vezes dizemos, eu tenho que aguentar tudo sozinha, eu tenho que aguentar tudo sozinho, eu estou cheio de Uhum, problemas e ninguém me ajuda. Calma, tu já pediste ajuda? Tu já disseste o exatamente. que é que estás a passar? E atenção que não é sair daqui para contar a toda a gente todos os problemas que estás a passar, mas é tu tens aquelas pessoas, tu sabes com quem tu podes contar, tu sabes que podes confiar, tu sabes que podes desabafar, porque a verdade é que nós somos seres sociais, nós precisamos uns dos outros. Algo que eu até costumo dizer, nós não somos uma ilha. E é preciso Sim, encontrarmos aqui as nossas pessoas e aquelas pessoas em quem nós nos devemos apoiar, não é? Porque lá está, ok, ninguém te ajuda, mas tu pediste ajuda, as pessoas sabem o que é que tu estás a passar, às vezes basta uma conversa e às vezes o hábito que a pessoa tem é o hábito de não pedir ajuda, é o hábito de nunca dizer sim, o que é que tem. Está tudo bem? Sim, está tudo bem, está sempre tudo bem. Não é? E a pessoa nunca tem esta questão de comunicar e de dizer e de falar. E às vezes há pessoas que. Estás-me a ouvir? estou. A minha avó ligou-me, desculpa. Não faz mal. Faz mal. Está a sentir que estás a falar sobre a situação. E às vezes, até as pessoas às vezes nem sabem como falar à Petra, mas como é que eu digo que eu preciso de ajuda, como é que eu peço ajuda, tudo mais. Pá, fala, começa, encontra uma pessoa em quem tu podes confiar. Mas lá está, esta questão das relações é muito importante e que às vezes também é muito Sim, sim, negligenciada mas neste só era aquilo sentido, que eu não te é? ia dizer. Eu naquele momento eu não estava sequer naquela coisa de eu não tenho ninguém para me apoiar. Por mim eu estava bem assim. Só que a realidade é que não estava e viu-se Uhum. depois, porque eu estava a nível emocional desgastadíssima. Eu estava a nível psicológico muito em baixo, porque eu aguentei tudo sozinha e eu aguentei tudo por dois. E depois foi aquelas discussões todas e com a minha mãe, aqueles conflitos de eu não quero que digas respeita-me, respeita a minha decisão. E ela dizia, mas respeita tu a minha porque eu necessito.
Uhum. Eu necessito falar com o outro, eu sinto-me muito sozinha nesta situação. E aí, então, e com os meus amigos, hum, foi um bocado estranho contar, tipo, 6 meses depois o que é que aconteceu e o que é que se passava. E eles diziam, como é que eu nunca dei conta? Não Uhum. é? Eu tenho uma amiga, que é a Catarina, que ela liga-me de propósito a dizer assim, olha lá, como assim? E eu, pois, aconteceu isto, isto, isto. Como é que eu não dei conta? Como é que isto aconteceu? E tudo mais. Pois, que eu tenho uma grande capacidade de fingir que está tudo bem, mas isto é muito prejudicial para mim. Portanto, eu tive que aprender a, sei lá, fazer isso de contar, olha, partiu o pé, pronto, é uma coisa normal, Olha, mesmo, normal. agora tu disseste, né? Se tu partis o pé, com certeza toda a gente ia saber. Super... Já iam ver, não é? Mas Pois, mesmo assim, não é? Tu ias fazer, ih, partiu o pé, partiu a perna, partiu o braço, pois, olha, exato, exato. não é? Mas é pensar assim, é uma coisa que acontece e que eu preciso de apoio, preciso de alguém lá para me apoiar quando eu já não tiver forças para me aguentar sozinha. E portanto, eu não tinha, não é? O que é que eu tinha? Eu tinha me, myself and I. Mesmo. Tinha a minha mãe, mas a minha mãe também necessitava de se apoiar, não é? Ora, apoiava-se uma na outra e de repente estávamos as duas extremamente instáveis a nível emocional e a coisa dava muito para o torto. E enquanto isto, Uhum. uma data de avaliações na faculdade a acontecer. Portanto, foi por aí, não é? Foi Uhum. assim um caos e depois também a questão de, porque também há uma relação, e tu sabes muito bem aquilo que eu vou dizer, que é aprenderes a estar contigo e a viveres os momentos e a viveres aqueles momentos. Isso demorou mais tempo e até foi contigo que eu desenvolvi Uhum. isso, de perceberes que nem sempre necessitas de uma companhia para ir a momentos, a ter momentos que gostes um, e ir a sítios que gostas. Eu muitas das vezes deixava de ir aos sítios que gosto ou que gostava de ir visitar porque não tinha companhia. E neste momento agora vou a tudo, sou uma vadia. És uma aventureira agora, porque, né, porque primeiro, antes de teres uma relação positiva com os outros, tens de ter uma relação positiva contigo Sim, própria. então E, nós, não. e lá está, estamos aqui a falar sobre as relações com os outros, mas também existe este lado, a relação comigo, como é que ela está, não é? Como é que eu estou sozinha, como é que eu estou comigo, não é? E também existe esse Sim. lado. E depois Uhum. é a questão de relações com parceiros, portanto, relações mais amorosas e sexuais, em que tu tens que ser sincera com a pessoa e a partir de dizer assim: olha, aconteceu-me isto, isto está aqui. Queres Uhum. tocar? Porque como é que eu faço isto? É um bocado estranho, mas é porque eu não quero nem que haja acidentes que me possam magoar, nem que a pessoa toque e de repente, olha, que é O isto? que é isto? O que é que se passa aqui? Que é isto? E então Uhum. é o dizer assim: olha, eu tenho isto, aconteceu-me isto, as coisas estão a ser resolvidas, agora eu vou-te dar a sentir para que tu percebas que ele está aqui e que me magoa. Portanto, Uhum. ser sincera com outra pessoa, eu já fiz isso, eu tenho um amigo mesmo muito, muito, muito especial para mim, que é só amigo, mas é mesmo muito especial, é como quase um melhor amigo, em que nós estávamos, e ele sem querer, deu-me com o braço e magoou-me. E eu queixei-me e disse que me tinha magoado porque tinha sido na zona do tumor. E nós começámos a falar sobre isso. E disse assim: olha, eu vou-te dar a tocar para que tu percebas onde é que está, na zona em que está, para que tu percebas o que é, porque, Uhum. pronto, essas coisas. E ele até disse assim: mas não há problema, dá cá. Uhum. Eu primeiro toquei eu, não é? Deixa-me lá ver se não vou com muita força Uhum. e dei a conhecer. Isso também é algo que eu faço, não faço a toda a gente, pelo amor de Deus, agora vou dizer assim: olha,
Queres Toca tocar? aqui, não é? Olha, queres tocar? Mete usa uma camisola com Mesmo. uma bolinha vermelha aqui na zona e uma setinha a dizer assim: toca aqui! Credo. Não, eu não faço isso, mas quando eu sinto que o tenho que fazer e que a pessoa tem que perceber o que é que isto é e onde é que está e que me magoa, então eu faço, sem qualquer problema. Eu quero é avisar as pessoas, principalmente quando é algo mais íntimo. Eu sinto que é mesmo uma necessidade eu ter que explicar à pessoa onde é que está e que me magoa, portanto vamos ter cuidado, vamos tudo mais. É a sinceridade acima de Sabes o que é tudo. que me está a chamar aqui mais a atenção? É que era impossível tu conseguires fazer isso se tu não tivesses trabalhado aqui primeiro. Era Uhum, impossível. Impossível uhum. mesmo. Tu não ias ter Sim, essa vontade para falar com a pessoa, tu não ias ter essa vontade para dizer: Olha, eu tenho isto, isto aconteceu comigo. Se tu não tivesses conseguido construir aqui uma mentalidade, ou se tu não tivesses conseguido aqui mudar a forma como tu encaravas a situação, como tu falavas sobre a situação. É como a Rita que está aqui a dizer, isso é incrível, porque essa abertura e essa vontade, isso seria impossível de acontecer se tu não tivesse primeiro trabalhado aqui em psicoterapia, se tu não tivesse começado a olhar para as coisas de outra forma, se tu não tivesse começado a encarar a situação de outra maneira, ter outra abertura mental, para depois ter uma abertura física, para depois ter uma abertura nos teus relacionamentos. Isso aí é mesmo de. Eu estou a ouvir e eu estou a pensar, eu não sei se era capaz de fazer isso, porque provavelmente ainda não tenho essa questão aqui trabalhada em mim, estás a perceber? sim, Mas lá sim, está, sim, tu sim, sim. trabalhaste isso e essa abertura aí é incrível e Sim, é uma também é para transparência, é tu trazes precaver, para não cima da é? mesa uma coisa que muitas vezes as pessoas têm medo de falar e têm medo de fazer. É para precaver, principalmente, porque vamos ser aqui abertos. Um apalpão num seio em que tenha lá um tumor que dói, hum, pode ser só tocar que dói. Eu, por exemplo, eu toco aqui e dói-me. Eu, por exemplo, há muitos sutiãs que eu já nem sequer consigo usar. Eu agora uso sutiãs muito mais moles, porque magoa. Portanto, vamos imaginar uma mão que vá com mais força, sem ser intencional, pode magoar, não é? E muitas das vezes numa brincadeira, que foi o que aconteceu com o meu amigo, que estávamos na praia, ele estava simplesmente a fazer-me cócegas, e o que é que aconteceu? Ele, sem querer, deu-me com o braço no peito. Isso pode acontecer e, portanto, é para precaver. Claro que pode acontecer num metro com pessoas que eu não conheço lá nenhum. E eu morro de medo quando os metros vão cheios ou o comboio. A primeira coisa que eu faço é quase como um involuntário, é proteger o meu peito, Claro. porque tenho muito medo que um encontrão, uma travagem repentina, as pessoas vão contra mim, magoam-me. E, portanto, eu tenho sempre aquele receio. Mas com pessoas que eu conheço e para precaver, eu já dou a conhecer. Porque também já dei a conhecer a mim do que ele é a nível científico e dei a conhecer a mim a nível de toque. Já toquei, toco. Eu posso-vos contar uma história muito engraçada. Eu tenho a cicatriz da biópsia. Eu na altura eu fiquei bastante revoltada por ter ficado com uma cicatriz que é uma caganita, pelo amor de Deus, aquilo parece uma borbulha. Vocês não estão a perceber bem, mas eu sentia-me, eu assim, eu não acredito que fiquei com cicatriz. E as pessoas diziam, ó Bárbara, isso vai desaparecer com o tempo, ainda por cima vem aí o verão, com a água salgada, a desaparecer. A verdade é que ela diminuiu, mas continua lá, obviamente. Ahm, e eu, neste momento, como eu já me habituei e já me dei a conhecer e já me apresentei, não sei se para vocês é esquisito, mas para mim não é nada esquisito. Eu apresentei-me ao que tenho de novo no meu corpo. E eu já me apresentei e disse assim: então, olha, já que vamos passar a vida juntos, então, olha, vamos lá Bora conhecer-nos lá e conviver como deve ser. bora lá conviver como deve ser. E aquilo que aconteceu e que acontece é que às vezes eu estou a tomar banho, não acontece sempre, mas às vezes eu estou a tomar banho e estou a passar o gel duche e às vezes digo assim: então onde é que andas? Já estás a Uhum, desaparecer, já estás a querer ir uhum. embora, não combinámos isto. E eu fico lá à procura assim: então já está a desaparecer, já estás a ir embora. O mesmo acontece com o tumor. Às vezes eu ou estou deitada ou estou a ver televisão e passo aqui a mão e digo assim: olá, então seja bem aparecido.
Já não conversávamos há muito tempo e tudo mais. Portanto, Isso é brutal. Yeah, isso é brutal. É mesmo muito. eu sou É aqui louca. muito autoconhecimento, isto é aqui muita força mental. E infelizmente já fizemos uma hora. Opa, não acredito. Já passou aqui uma hora e estamos, mas epá, eu acho que tens tanto para ensinar. E Epá, eu é não consigo aqui, ver os comentários é das mesmo pessoas. mentalidade, a forma como tu mudaste aqui a forma como tu encaraste a situação e como a Rita está aqui a dizer, tu és incrível, porque lá está, tu estás aqui a ensinar, isto foi aqui uma aula de autoconhecimento do género, tipo, não se rever, porque Eu eu estou tenho, aqui eu a tenho uma me série, rever. eu tenho uma série para aconselhar. Esta série foi um impacto muito grande para mim, e isto é só para terminar, porque eu não estava à Uhum. espera que uma das temporadas fosse sobre isso. A série chama-se The Bold Type. São 3 mulheres e fala sobre todos os assuntos possíveis e imaginários sobre as mulheres. Aquilo é muito giro mesmo. Em que uma delas, ela descobre que a mãe morreu de cancro na mama e ela descobre que a nível de genética, ela fez os exames, que tem uma grande probabilidade de ter. E ela passa por esse processo todo porque ela não quer remover os seios, não quer nada, e depois ela começa-lhe a aparecer toda a spoiler, mas só para vos explicar isto. Ela acaba por remover os peitos e ela faz isso mesmo, o processo de aceitar os novos peitos e ela até tem um date com os peitinhos dela. É verdade, ela tem um date em que está a beber vinho, está sem sutiã, sem roupa, em frente ao espelho, e diz assim, então e conta-me lá, então Uau, olha, uau. vou-te dizer o que é que eu tenho de bom, quais são os meus pontos positivos. E portanto, eu já tinha feito isso antes, com o meu nódulozito tem 10 milímetros, e eu acho que é importante, por isso é que eu já não tenho problema nenhum em dar a conhecer o nódulo às pessoas que eu conheço e que eu sinto que devem tocar para perceberem o que é, porque eu já fiz isso e portanto, para mim ele já faz parte de mim. No entanto, eu ainda disse há pouco tempo, não vejo a hora de o remover porque ele dá-me dores. Olha, Bárbara, eu não tenho como te agradecer. Apesar de todos os problemas técnicos que houve hoje, eu não- foi fantástico. Eu sou sincera, eu aprendi muito contigo. E eu estava aqui e tu estavas a falar e eu, ok, eu vou arranjar coragem de fazer isto, ok, eu vou arranjar coragem de fazer aquilo, porque eu acho que essa é a palavra que sai daqui da live de hoje, é a resiliência e a coragem, é abertura. Eu ia dizer uma palavra, mas já estou a dizer três. Mas é autoconhecimento, é mentalidade, epá, é muita coisa e acho que tu és uma pessoa Aceitação. que tem aceitação. Aceitação, Sim, muito sim, sim, importante. sim, sim. Aceitação. Olha, Sim, Ana e eu disse aqui, deixo obrigada por só o esta live, não conselho. só pelo tema em si. Ah, desculpa, diz. Não, Diz. diz. A Ana estava a dizer, obrigada por esta live, não só pelo tema em si, mas acima de tudo pela mensagem de resiliência incrível da Bárbara. Não me canso de mencionar o quão incríveis vocês são. Abracinhos bons para vocês. Ai, estou fofa. A Rita também diz obrigada. A Madalena diz muito obrigada por esta live. A tua mami manda beijinhos para as duas. Pois eu não Olha, consigo ver nada, por isso. muito amor. Vou só E a deixar Rita aqui um disse, conselho. genuinidade, porque foi tão genuína, obrigada. E é mesmo isso, Bárbara, olha, foi muito. Opá, tu és tu e tu és incrível e tu és espetacular e não tinha como ser de outra forma. E tu querias deixar um conselho final, não era? Agora, diz. Sim. Quero só deixar um conselho que é não deixem para amanhã o que podem fazer hoje. Não deixem que as coisas cheguem ao ponto de nós pensarmos e se eu tivesse feito isto, o que é que acontecia? Uhum. Portanto, façam-no e eu refiro-me aos exames de rotina e tudo isso, um, seja a idade que for, mulheres e homens. Façam exames de rotina, porque também existe o cancro da próstata, e portanto, façam-no porque é muito importante. E se algum momento na vossa vida acontecer isto, seja ele benigno ou maligno, conheçam-no.
ok? A nível técnico e a nível do que é que está aqui de diferente no vosso corpo, conheçam-no, apresentem-se a ele, que as coisas vão ser completamente diferentes a partir do momento em que vocês começam-no a conhecer. Fazem esse trabalho de autoconhecimento e de conhecer o trabalho técnico, o que é que aquilo é, como é que se desenvolve e etc. Pronto. Ai, és tão linda. Olha, o Gustavo entrou agora a dizer que tem uma pergunta, mas querida, eu vou ter que terminar, porque são 20h38, já estamos aqui desde ainda por cima, esta live começou 2 minutos antes. Então, Gustavo, depois manda a tua pergunta no particular que a Bárbara terá todo o gosto em responder. E obrigada mais uma vez. E aproveito para quem ainda está aqui para dizer que para a semana eu vou fazer uma live com uma colega que é a Inês, que é da página, que agora não me consigo lembrar do nome da página, mas vai ser sobre maternidade atípica e ansiedade, aqui muito ligado com o espectro do autismo. Acho que vai ser uma live super interessante, como é que as mães que têm filhos com perturbação do espectro do autismo lidam aqui com a questão da ansiedade. Então acho que vai ser também aqui uma Muito partilha muito interessante. rica e muito interessante e que é um tema que é cada vez mais falado, ainda bem, ainda bem. E te espero por vocês, também vai ser no próximo domingo à mesma hora, 19h30. E acompanhem a Bárbara, ela vai voltar a fazer lives daqui a bocadinho, está bem? Daqui a pouco ela vai voltar a fazer lives, espero eu, porque ela é fantástica nisto. E obrigada por terem estado aqui connosco este domingo à noite. E agora está a Obrigada. entrar imensa gente. Quando nós estamos a terminar, estão a entrar pessoas. Mas olha, vejo a repetição que esta live está uma delícia e está aqui uma resiliência em pessoa. Está bem? Um beijinho. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, Obrigada. tchau. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.